Os fundos imobiliários ainda têm premiação de dividendos acima da Selic. E aí um grande ponto é que, quando a gente fala da classe como um todo, tem diversos tipos, diversos segmentos, inclusive os que se beneficiam dessa alta. Então, é importante para o investidor, na hora que você, vou investir em fundos imobiliários, entender primeiro o objetivo, né? O que ele está fazendo esse investimento, horizonte de investimento e diversificar. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas. E hoje nós estamos numa versão melhorada, Martinha. Melhoradíssimo, hein, Bea Aguilar? Gente, eu queria dizer o seguinte, finalmente eu te conheci. Finalmente. Pessoalmente. Você existe, Bea. Exatamente. Sabe o que eu queria dizer, Martinha? Eu achava que você era mais alta do que eu. Sabe qual era a minha preocupação hoje? Que eu ia vir de tênis e ia estar a nossa convidada, que eu sei que é alta, né? Tem todo o porte de modelo e tal. Achei que você também seria muito mais alta e eu ia ser o toco de amarra bode no meio da foto, entendeu? Essa era a minha preocupação, mas ainda bem que o podcast a gente faz sentado e tá tudo certo. Como que você tá hoje, Martinha? Eu tô ótima, Bea, e você? Tô melhor agora que, enfim, já quero trazer a nossa convidada aqui. E acho que é a primeira vez, né, Clarinha, que você tá aqui com a gente, né? É a primeira vez. E que bom pessoalmente conhecendo vocês, finalmente. Prazer, meninas. Mano, prazer é é todo muito nosso. doido isso, porque eu acompanho todas vocês nas redes sociais e de tanto que a gente consome o conteúdo, pelo menos eu consumo muito conteúdo de vocês, parece que eu já conheço vocês. É, a sensação é essa. E aí, tipo, quando eu vi vocês pela primeira vez, eu falo, prazer, eu sou a B? Ou é tipo só um oi normal? Porque eu vejo vocês todo dia nos stories, todo dia e foto e não sei o tanto quê. que hoje chegamos aqui, quer dizer, eu cheguei um pouquinho antes, Bea Aguilar chegou e mandou mensagem, me traz um café. Eu cheguei com um copo de café pingando na mão, que eu vim andando com um copo de café na rua. Essa é muito obrigada pelo café, Martinha. O Essa é a combustível de liberdade. todo santo dia. isso. Agora, o negócio é o seguinte. Antes da gente ir pra um joguinho que eu quero apresentar pra vocês, eu quero primeiro que a Clara se apresente decentemente, porque Por eu já favor. comecei a trazer a galera pra conversa e tem que pedir pra Clara se apresentar. Quem é Clara, o que ela come, o que ela bebe, o que ela faz da vida além do crossfit, que eu acompanho você nas redes. Também sei que você ingressou nessa jornada. Perfeito. Ó, me chamo Clara, sou natural lá da Bahia, mas moro em Santa Catarina. Troquei um paraíso pelo outro, amo os dois. Gosto muito de trilhas, sou apaixonada. Vivo no mato. Você entra lá no Instagram, você vai ver investimentos em mato. Vai ter muito frequente isso, é muito frequente mesmo. CrossFit. O CrossFit entrou na minha vida recentemente, gente. Foi 2 anos resistindo, até que finalmente entrei, gostei. Agora eu sou apaixonada Pelo cross. pelo cross. E Pelo cross. você acha que você zicou a sua esposa quando você resolveu acompanhar ela no cross? Você acha que a culpa é sua? Não, eu vou me defender, porque eu ficava o tempo todo falando, toma cuidado, olha, esse negócio de crossfit machuca. Ela falava que não, agora provou que... Então, assim, pra quem não sabe, gente, a esposa, ela infelizmente se machucou no cross agora há pouquinhos dias atrás, 2 dias atrás. E a Clarinha ligou, foda-se, trouxe ela pra São Paulo igual, com o pé quebrado, e vieram de mala e cuia, porque eu vi que o cachorrinho de vocês veio junto também, né? O filho não podia ficar, imagina ele ficar lá em casa sozinho. E outra, eu trouxe ela, senão ela não para quieta. Mas foi de propósito. Sim. Se eu deixo ela lá, ela ia competir no sábado. Agora imagina, a pessoa tá de pé quebrado, perguntou ao médico se em 1 semana ia estar boa pra competir, gente. Jesus! Nesse veio, vai ficar lá quietinha, bonitinha de recuperação. Amarrou ela, então. É, tá lá quietinha. Entendi. Cara, é que é muito louco esse negócio, porque eu vou dizer assim, eu fiz por 3 anos crossfit, daí eu me arrebentei, não foi no crossfit, foi na bicicleta, mas é um negócio que vicia. E que se você fica 2 dias sem ir, eu pelo menos eu senti assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Tipo, uma Nossa, gente, eu fui pro abstinência. crossfit e ficava, meu Deus, eu preciso sair daqui. Não, eu fiz em 2018, gente. Eu fiz crossfit em 2018. Aí eu fui, né? Fui testar os limites do corpo, né? Você fala, eu vou, é fácil, não tem peso. Que é acostumado a fazer musculação, né? Você acha que o peso do corpo... Sim. Aí tudo bem. Aí eu cheguei lá, primeiro que eu não conseguia parar de rir. Porque eu ficava entendendo onde que estava o meu limite, que o meu limite era muito mais curto do que as pessoas que estavam ali. Aí eu tinha medo de pular na caixa, eu ficava imaginando uma tragédia. Eu vou pular, vai bater minha canela, eu vou cair de cara, de boca ali, vou quebrar a testa, não sei o quê. Depois como é que eu vou embora com a cara estourada, não sei o quê.
não queria pular na caixa. Aí consegui pular a caixa. Depois eu ia fazer... Como é que é o nome daquele O negócio? pull-up da barrinha. Eu não tinha força pra puxar o braço e pular junto. E eu começava a rir e você vai perdendo a força. E assim, era legal porque eu ria muito. Mas eu saía, tipo... onde eu fazia era, sei lá, 6 minutos a pé da minha casa. Sim. Pra voltar era, tipo, 15. Caramba. Porque eu voltava saía se assim, arrastando. tipo... Sabe, arrastada. Era Morrendo. gostoso, mas não foi uma coisa assim que, sabe... Eu vou te dar uma Sei. dica, ó. Sabendo disso, que aí eu, antes de entrar no CrossFit, eu acompanhava o tal do campeonato. Você vai no Sim. campeonato, você se assusta. Você vai, sei lá, você vê aquele pessoal correndo, né, o pessoal meio roxo, você vai, depois que todo mundo recupera no final, todo mundo sai feliz e querendo ir pro próximo. Mas quem tá ali da plateia, nunca fez CrossFit, fica assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E aí, sabendo disso, a esposa faz CrossFit. Falava, não, fiquei 2 anos só na academia, só... Né? Então, eu gosto de academia. Treinando. No preparativo. No preparativo para entrar. Agora eu entrei mais preparada. Mas ainda assim, essa sensação de que, meu Deus do céu, continua. Mesma coisa. Mas eu acho que essa é a parte gostosa. Eu gostava de ir lá pra dar essa exorcizada, entendeu? Tinha treino que eu ficava disposta pro resto do dia e tinha treino que eu chegava em casa e não conseguia lavar a cabeça depois, entendeu? o braço fica difícil. E eu só queria deitar e dormir e não fazer mais nada, mas tudo bem, faz Você parte. já dormiu sem tomar banho, Bê? Não, cara, Ah, eu tá. tomo muito banho. Eu tomo muito banho, É. cara, é sério. Pensando nesse sentido, eu não sou muito amiga do meio ambiente. Eu tomo Entendi. muito banho. Mas enfim, questão é o seguinte: falamos de CrossFit, apresentamos a Clara. Eu quero, antes da gente continuar o nosso papo, porque a gente vai conhecer um pouco mais da história Sim. da Clara, o que ela faz, o que ela vai fazer também essa semana, que todo mundo tá com uma programação diferente. Vocês já ouviram falar nesse joguinho Stock Cards? Não? Vocês já ouviram falar em Super Trunfo? Sim, já ouvi falar em Super Trunfo. Mas você já... Olha pra mim, Martinha. Olha no meu olho e diz que você já jogou Super Trunfo. Nunca joguei, Bê. Zero surpresa até esse momento, gente. Zero surpresa. Bom, o negócio é o seguinte, gente. A Clear, ela fez esse jogo que se chama Stock Cards. E aí o que acontece? Tem várias empresas aqui, algumas boas, outras, pelo que eu vi, tipo... Nem tanto. Nem tanto, no mínimo duvidosas, não quero falar nada. Mas enfim, aí o que acontece? A gente distribui as cartas e tem indicadores. Aí, Martinha, você vai ter que jogar no meu time, porque esses indicadores são muito da análise fundamentalista. E aí é tipo assim, alguém vai pedir um indicador e aí a gente tem que falar qual é o valor daquele indicador e ver quem ganha com aquele indicador. Era tipo Super Trunfo. Meu, eu tenho uma Ferrari, você tem, sei lá, um Porsche Cayenne... E aí, no fim das contas, tipo, você tem que falar, tantos cavalos o meu, e aí ganha nisso, tá? Então, vamos lá, eu vou te dar uma. Saudade de jogar um poker e jogar um truco, hein? Um dos dois. E acho que... Caramba, Bê, Devolve que uma chega. carta aí. Devolve essa última. Tá. Só essa aqui. Senão vai ficar... Vai ficar um jogo infinito aqui. Vai ficar coisado. Não, senão vai faltar... Vai coisar a carta no final. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Eu quero... Clarinha, desde quando que você investe? Olha, eu comecei a investir de fato em 2018. 2018. Você começou por onde? Eu comecei montando ali a velha reserva de emergência e pelo que eu sou apaixonada por fundos imobiliários. Na época, eu falei assim, olha, quero ir para a bolsa, quero começar, por onde eu começo? Comecei por fundos imobiliários. Entendi. Bom, fundos imobiliários é sempre uma boa, acho que para começar também, né, Clarinha? Porque acho que até tem uma volatilidade um pouquinho menor. Esse é o Tem ponto. aquela rendinha que cai todo mês também, mas ultimamente o pessoal tá meio apavorado com essa questão de fundo imobiliário, né? Verdade. De fato, porque no momento que a pessoa investe em fundos imobiliários, e naquela época estava numa crescente, em 2019 e ainda mais, as pessoas olhavam para o fundo imobiliário, mas olhavam só aquele crescimento que teve naquele período. Sem lembrar que é um ativo de renda variável, então vai depender do cenário macroeconômico, vai depender de inúmeras outras variáveis, mas na época, começando ali, engatinhando na bolsa, começando a entender um pouquinho mais novamente, só pensei, olha, o que é que vai me oferecer? Não tanto risco, vai oferecer risco, mas eu vou conhecer o funcionamento e a partir disso eu vou começar agora a entender o movimento da bolsa. Então, comecei Sim. por ele. Boa. Bom, deixa eu escolher uma carta aqui, gente. Vocês podem escolher a carta de vocês também, tá? Enfim, eu escolhi uma, vocês podem escolher a de vocês. E aí, eu vou pedir pra Clara, que é a nossa convidada, escolher um indicador. Escolhe uma carta e escolhe um indicador. Vamos lá, uma Você carta. sabe o que você escolheu? E o Escolhe uma coisa boa, viu? Não, mas o B, assim, uma coisa boa aqui
Escolhe uma coisa boa, porque se ela pedir um indicador ali maior, você só vai ter cacaiada na mão e não vai servir de nada. Então, eu peguei um que tem um número grandão aqui, mas... Eu vou pelo preço e lucro. Eu juro que eu escolhi minha carta muito bem agora pelo preço-lucro. Deixa eu Martinha, ver preço-lucro, teoricamente, quanto menor, melhor. agora. Tá? Esse daí não ganha o maior, tá? Só pra você saber. Entendi. Vamos lá, ó. Oremos. Escolheu aí? Escolheu. Qual que é a sua carta, Clarinha? B3, preço-lucro 4.2 e 2.8. Eu queria dizer que eu ganhei. Banco do Brasil sempre ganha. Banco do Brasil é a ação mais barata, tem um ano na Bolsa de Valores. É isso, gente. O negócio não sai do lugar. Mas tudo bem, continua barata. Você investe em bancos, Clara? Ou você não investe diretamente em ações? Vocês têm que fazer por fundo? Exatamente. Tem a questão da limitação por estar dentro da parte de análises, né? E eu prefiro também por causa da questão tempo. Então, ter ali um gestor especializado, escolhendo os ativos, acompanhando de fato, eu prefiro investir via fundos. Sim, acho que tem as políticas também ali dentro da XP, né? Tem que ter esse cuidado. Acho que até pode, mas tem que... Mas sei eu lá, acho tem também que que é a pedir. melhor opção que a gente tem, assim. A gente até pode realmente Sim. fazer. Mas tem muita restrição. E, por exemplo, no meu caso, né? Que eu faço análise técnica. Eu nunca vou conseguir aplicar o meu tipo de análise numa operação. Então, Sim. porque eu tenho tempo, né? A gente tem prazo. O que você Exatamente. recomenda, você tem que então, dar aquele tempo, né? No fim das contas. No fim das contas, não aplica nada do que eu faria ali, que eu analisaria ali no caso. Então, eu acho que fundo é... Exatamente. Por que você começou no mercado? Então, eu comecei porque eu entrei no banco. E aí entra uma questão muito importante, que as pessoas pensam, entrou no banco e entende de mercado financeiro? Na época, nada. Na época, entrei no banco sem entender nada. Mas você foi para banco comercial, tipo agência, ou você trabalhava em alguma outra parte de banco? Direto no comercial, na parte ali direto com o cliente. E aí, dentro do banco, eu comecei a ter contato ali com a questão da educação financeira que faltava. Entendia diretamente ali pessoas que vinham procurando crédito, e aí você vê tudo que é história. Putz, e aí eu, cara. eu olhava, e o pior de tudo é que eu atendia idosos com a parte de consignado. Mano, e é eu a parte também. mais... É muito triste. Eu trabalhei muito tempo com isso, porque aí eles chegavam muitas vezes para receber o benefício deles. Eu trabalhei no caixa por muito tempo. E aí eles chegavam para receber o benefício e, cara, mais da metade do benefício ficava para pagar empréstimo. Exatamente. Isso era triste, porque daí, e detalhe, eles pagavam o empréstimo, pegavam o benefício e pediam se tinham ainda dinheiro, porque tinha que pagar a conta na farmácia. Putz, isso daí me cortava o coração. Você deve ter visto isso, né? Muito. E aí eram muitos casos de que eles tinham uma renda legal, entrava lá, tinha acabado de tirar a aposentadoria, já sentava na mesa para pedir consignado, porque a renda legal que eles tinha baixado. E aí, olhando para todo esse cenário, eu ficava, gente, mas isso aqui tá errado. Era muito frequente, eram muitas histórias. Pessoas que pegavam emprestado, diminuíam a renda. No mês seguinte, já queria de novo. E eu fiz, olha, não é isso que eu quero. Na época, eu não cuidava tão bem das minhas finanças. E aí, comecei a estudar sobre o mercado financeiro. Então, a minha entrada foi muito pela necessidade. Olha só, tô vendo um problema aqui. Não sei como resolver esse problema, mas eu preciso entender para que eu não passe por isso. Eu pensava muito, olha, tô aqui trabalhando, tendo uma renda legal, chego lá na aposentadoria, vou precisar de empréstimo também? Vou precisar estar ali com minha renda cada vez mais prejudicada? Então, foi assim que eu entrei direto ali no mundo das finanças, no mundo do mercado financeiro. Você tinha dificuldade de vender umas paradas que você não acreditava? Tipo capitalização? Nunca consegui. Cara, eu odiava vender coisa que eu não acreditava. Tipo assim, eu pensava, o que que eu tenho de meta? Olha, eu tenho empréstimo, parcelamento de cartão, capitalização. E aí tinha lá, tipo, a coisa menos pior que eu tinha que oferecer era o depósito automático na poupança. Era isso. Que aí, tipo, o cara vai lá e saca a hora que ele quiser e tá tudo bem. Tá rendendo poupança, na época pelo menos era 0,5%. Eu tentava bater minha meta por esse caminho, porque se eu tivesse que socar a capitalização nos outros, eu não conseguia. Ah, tá. Eu ia perguntar isso, mas não é que vocês não têm opção? Tipo... Não, você tem, tipo assim, pra minha meta, assim, eu tinha lá, sei lá, 6 produtos que valiam pra eu bater minha meta. E aí claro, o ideal é você diversificar um pouco, tem alguns que remuneram mais, tipo assim, empréstimo remunera, parcelamento de cartão remunera pra caramba. Só que, cara, eu olhava que eu ia estar enfiando o meu cliente numa bucha e eu não vendia aquilo. Eu, tipo, ia muito mais certo. pro lado, tipo, da poupança, do não sei o que, que eu me sentia menos mal no fim do dia, sabe? Sabe o que me fazia me sentir menos mal?
era fazer portabilidade de consignado. Porque eu chegava lá, coloca a taxa no chão, ajuda a pessoa. Sim. E aí, de certa forma, eles estavam precisando para conseguir se organizar, então isso me deixava bem. Então, na hora, bater sim. a meta ali de portabilidade era a minha maior especialidade. Às vezes rolava tipo isso, a pessoa ela chegava assim, eu preciso parcelar meu cartão de crédito. Eu falei, lascou pra essa pessoa, então vai virar uma bola de neve, já era. Aí eu falava, ao invés de você parcelar, vamos tentar um consignado, porque assim, juros mas é muito menor do que você não pagar a fatura do seu cartão de crédito ou de você ter que parcelar ele. Então aí sim, daí quando tinha uma alternativa melhor, era o caminho que eu tentava seguir, assim, complicado, viu? Acho que a gente que tá fora de banco, eu nunca trabalhei em banco, tá? Eu já comecei na assessoria dentro da corretora. Mas uma coisa que sempre ficou muito claro para mim é que banco ganha dinheiro com a dívida do cliente. Na corretora, na assessoria, a ideia é que todo mundo ganha dinheiro, que o assessor ganha dinheiro remunerando bem o cliente com um produto bacana e ele, enfim, também tem os meios dele ali de ser remunerado, até porque ele não vai ser remunerado pela rentabilidade do cliente, né? Sim. É pela performance dele ali dentro também. Então, eu acho que esse negócio... Banco é legal, todo mundo tem que ter conta no banco, tem que ter, mas esse negócio de ficar ganhando em cima de dívida... Mas você sabe que isso mudou um pouco. Eu tenho muito tempo que eu não piso numa agência. E aí, esses dias, o meu gerente, ele mandou lá, tipo, que agora, pelo que eu entendi, a meta deles é investimento em tesouro. Então, isso começou a mudar. Eu acho que as pessoas começaram a se ligar que, capitalização não, né, meu querido? Mas quem sabe o investimento no tesouro é algo menos pior, né? Uhum. Mas, enfim. Clarinha, você começou por banco, então. Você falou, você veio um pouco pro mercado. Na sua família... Você teve alguma vez algum contato com a educação financeira ou é você que passou isso para eles depois? Não, o contato com a educação financeira ela não veio de família, pelo contrário. Eu vi muitos cases assim dentro da família de pessoas que se prejudicaram ao longo do tempo pela falta de educação financeira. Então eu lembro que eu fiz 18 e falei assim, não vou sujar meu nome. Era a regra. Era a regra, e para trabalhar no mercado financeiro, Não você precisa ter o teu nome limpo, né? Uhum. Então, assim, eu lembro que quando eu fiz 18, não vou sujar meu nome. Então, chegava assim, fazer cartão, não quero cartão. Não quero isso. E aí, essa era a regra até hoje, o orgulho, assim, de falar assim, não sujei o meu nome. E eu quero também que todo mundo limpe, todo mundo se organize. Porque quando você olha, assim, pro histórico familiar como um todo, as condições, tipo, por um tempo eram boas, só que depois, quando veio a crise de 2015, quando veio algumas oscilações da economia como um todo, prejudicou todo o orçamento pela falta de planejamento. Uhum. Então, eu que cheguei agora na família com essa... Olha, gente, vamos organizar tudo aqui, educação financeira para todo mundo. Sim. Você fez faculdade? Administração. Boa, eu também fiz administração. Você fez o quê, Marta? Eu fiz ADM também, com comércio exterior. É meio genérico, né? Eu acho que serve pra muita coisa, no fim das contas, que você pode emendar com outras coisas, né? É que na época era 4 anos, né? Então, Sim. era 2 anos de ADM e 2 anos de alguma outra coisa, se você quisesse. Eu fiz comércio exterior. Eu acabei indo pra ADM porque, claro, eu já tinha um pouco mais de afinidade, assim, porque eu já investia, tinha esse contato dentro de casa, e eu pensei, cara, eu acho que vai me servir para um monte de coisa depois, se eu quiser. E aí eu queria dizer que as 2 matérias que eu mais aproveitei hoje pro que eu faço, que é Bolsa de Valores, foram as de contabilidade. Não, de verdade, não era a matéria que eu mais gostava, mas é a que mais serviu pra mim. E tem muita gente que pergunta, que faculdade eu faço pro mercado? Você acha que tem faculdade que ajuda, galera? Olha, faculdades mais ligadas aos números como todo vai ajudar, mas não é eliminatório. Jornalismo é um exemplo de pessoas que estão dentro do mercado, renomadas, que têm ali o conhecimento que vai ajudar. E a grande questão é, estou fazendo uma faculdade que não tem tanta ligação com o mercado financeiro, tem a alternativa de buscar certificações, que aí a pessoa vai se especializar. Aí deixa eu contar para vocês como é que eu fui para administração. Comecei na engenharia mecânica. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Tá. E aí, a grande questão é que eu gostava muito dessa parte de números como um todo, só que eu olhei assim, e olha só, que ironia do destino, né? Comecei lá na engenharia mecânica, lá na Bahia, fazendo técnico em mecânica também, e a grande questão da engenharia mecânica, que é muito similar com o mercado atualmente, é o número de mulheres atuando nessas áreas. Então, era algo que era muito similar. Uhum. E aí, eu lembro que quando eu resolvi sair da engenharia mecânica, que eu mudei da Bahia para Santa Catarina, né? Eu falei assim, vou trocar. Tava aqui tentando ainda insistir na mecânica, eu só falei assim, vou para administração, que é um lugar que tem mais amplitude. Isso foi antes de entrar no banco. Tem outras oportunidades. E aqui dentro da engenharia mecânica, tava muito difícil até para conseguir emprego, para se colocar, para se posicionar. Fui para administração, parei no mercado financeiro. Sim, mas é que o mercado é isso, cara. Eu tive uma matéria de 2 créditos de mercado de capitais, e aí, na época, eu já investi um pouquinho da grana, então
nada daquilo era tanta novidade assim, e tudo depois foi aprendendo meio que no lombo e com dor no Então, mas bolso no eu mercado. ainda acredito que ensino superior, pelo menos no Brasil, não tem nenhum curso que fala, nossa, esse aqui, ó, introdução ao mercado financeiro. Não tem nenhum. É o que você falou. Nem economia, né? Não, nada. O que, na verdade, ajuda você ter graduação é o fato de te dar a porta aberta para tirar a certificação, porque a gente não conseguiria, por exemplo, ser analista sem Você é da analista, faculdade. Clara? Eu sou analista de fundos, não necessariamente de de valores alocação, imobiliários, né? isso, de alocação. Tá. A gente precisa de formação superior para prestar prova e tirar certificado, entendeu? Sim, Então, várias das certificações você precisa de alguma formação. sim. Alguma. Não precisa ser economia, né? Não precisa Só ter a superior ver. completo. Você precisa ter o superior completo. E, na verdade, isso aí vai abrir portas para você tirar a certificação. E é ali que você vai ver realmente o que rola em mercado financeiro, porque, por exemplo, quando eu fui prestar para... que Ancor, na verdade, não precisa de faculdade, Isso, mas... Ancor e a CEA. Mas tem matéria pesada ali, né? Os assessores hoje têm que saber coisa que eu falo, meu Deus. É muita coisa a É prova muita que eu vi da coisa. Ancor. Porque quando eu fui estudar pro CNPI, eu fiz uns simulados da Ancor também pra saber como é que era. muita E eu coisa. achei muita coisa. É muita coisa e a legislação muda muito, assim. Porque eu prestei a prova da Ancor em 2009, 10, sei lá. Sim. Então, meu irmão foi prestar esses 3, 4 meses atrás. Eu fui olhar, eu falei, meu Deus do céu, pegaram o negócio, viraram, enfiaram um monte de coisa. A Ancor e muita a coisa. CEA são duas certificações que são extensas, Extensas, assim, sim, questão de tipos, módulos, assuntos, tudo, para realmente, quando a pessoa fizer a certificação, tirou a certificação, sai como especialista em investimentos. Sim. Uhum, é bem Agora, legal. Clara, por que você veio parar pro lado de cá? Tipo, saí do banco e agora, tipo, vim aqui. Vou dar a cara a tapa nas redes, vou colecionar alguns haters, mas muita gente que te adora. É que eu digo assim, os haters geralmente são muito pequenininhos, mas eles são São. barulhentos e chatos pra caralho. Então, assim, acontece, né? Por que você decidiu? Agora eu vou abrir aqui meu Instagram e falar com as pessoas. Guria, se eu te falar que foi por causa da crise, você As- acredita? 2020. Agora? Já? Aham, agora. Sério? Agora, pouco recente. Explico. Eu já, nessa de sair do banco, comecei a estudar, tirei a CEA e fazia palestra na faculdade. Então, tinha lá as palestras, acompanhava lá com a galera mesmo, falando sobre educação financeira, investimentos. Então, já falava por fora. E aí, entrei na assessoria. Pedi demissão do banco, crise. Você Ótimo. aprendeu na prática. Bacana, Você ótimo. aprende tudo na prática. Você vai lá, tá lá com a Sim. carteira. E aí, uma grande questão é que eu vi que muita gente estava sofrendo mesmo falta de uma reserva de emergência, por falta de um planejamento financeiro. Muitas empresas e pessoas. Então, olhava para o cenário assim e fiz, beleza. E aí eu comecei a ver também o movimento para as redes sociais para você conseguir atingir mais pessoas. Porque eu já fazia isso, mas não era diretamente na internet. Fiz, beleza, é hora de abrir esse Instagram, né? Sim. Separei lá, eu coloquei o Instagram separadinho e olha só o que eu fiz. Peguei o Instagram lá, tinha meu Instagram já pessoal, abri o Instagram separado, vou começar a falar de mercado, vou começar a falar de investimentos. Comecei esse projeto, as pessoas seguiam no pessoal e no profissional. Ah! Volta tudo, e aí eu oficializei no meu Instagram pessoal tudo, falando tanto de investimentos, Sim. vida pessoal, crescimento, organização financeira. Sabe que eu peguei o meu pessoal e também tornei ele meio investimentos e meio pessoal? Porque no fim eu acho que as pessoas, elas compram pessoas, no sentido de, cara, pra eu te ouvir eu preciso me identificar com alguma coisa. E você só vai tacar coisa de investimento aqui, tá, e aí? O que você come? Quem que é essa pessoa O aí? que você faz pra chegar nesse resultado do que você tá fazendo? Eu acho que super funciona, assim. Eu confesso que quando eu comecei, eu ainda tenho dificuldade de... Você sabe aquela coisa meio blogueirinha, assim? Do tipo, eu já tô aqui fazendo coisa, lá. Nossa, eu te vejo super assim. Mas blogueirinha. mas eu melhorei, Não é? entendeu? No início eu não acho. queria compartilhar a minha vida pessoal, Eu porque eu sou achava bem que era reserva. muito invasivo. Mas, cara, às vezes, tipo, tá tudo bem. Às vezes as pessoas, elas precisam de uma identificação pra parar e ouvir o que você tem pra falar, entendeu? E a mensagem que a gente tem pra passar é muito importante, né? A educação financeira é um negócio que, Super. infelizmente, carece muito Mas é ainda. um talento, viu, Bea? Eu acho vocês, assim, que estão sempre aparecendo lindas e maravilhosas. E na... por que você tá se Não, tirando dessa? Só pra saber. É porque eu não apareço tanto, assim. Eu não faço muito... E, inclusive, a Carlinha que tá ali, que não me deixa mentir, ela vai me dar uma força nisso, porque a minha questão com esse negócio de postagem é mais a constância. Porque eu fico ali ao vivo com a galera no YouTube. Então, se a pessoa tá ali comigo, tá vendo o que eu tô vendo, eu ensino o que eu sei, beleza? Ok. Mas o meu Instagram, ele é meio... Tipo, mas quem é essa pessoa? O que ela faz? Entendeu? É umas coisas meio aleatórias, assim. Mas eu, de verdade, eu acho que isso é um talento. Eu acho que eu Sim. posso desenvolver isso. Uhum. Mas
sobretudo, essa constância. É disciplina, né? Eu não Sim. tenho disciplina com o meu Instagram. Eu tenho com o YouTube, aquela transmissão sabe o que diária. Muita gente não enxerga isso aqui como um trabalho. Entendeu? E isso aqui dá muito trabalho. Isso aqui dá Muito trabalho. trabalho. Não Meu dá? Deus, dá um Nossa. trabalho. Quer dizer assim, eu trabalho. tento me programar meio, cara, o que eu vou falar hoje pras pessoas, o que é importante, tento pensar até na semana pra fazer, às vezes, uma construção de conteúdo, o que eu vou postar e tudo mais. Funciona? Não funciona. A Carla vai ter que me ajudar também. Mas você sabe que a primeira eu vez penso. que eu fiz programação de post, sentei e falei, agora eu vou fazer isso. Aí eu fiz. Fiz a programação, fiz o texto, fiz a imagem, fiz sei lá, gastei não sei quantas horas fazendo tudo. Mandei o negócio lá, aplicativo, sei lá, horário de postar. Menina, foi a semana mais delícia da minha vida. Porque simplesmente o negócio você vai fazendo outra coisa e o post tá rolando ali pra você. Então, você tá presente, né? Você tá em vários lugares ao mesmo tempo. Você tá no Instagram e tá fazendo outra coisa também. Então, só que a questão é eu parar esse tempo pra programar outra semana e fazer tudo isso de novo Deixa eu te acontecer. contar um segredo. A Carlinha vai me matar. Eu nunca programei. Então, mas eu também não programo. Tá, tipo, muito errado isso? Mas Tá. é que assim, eu preciso assumir que geralmente eu tenho uma noção do que será colocado, do que eu vou levar, enfim. Mas programar bonitinho uma semana, que seria o ideal, que eu acho que me daria essa tranquilidade. Eu não, porque o que eu penso, né? Como a gente está falando de mercado e investimentos, às vezes as pessoas elas vão com um movimento assim para um assunto específico completamente diferente do que a gente programou. programando. Isso, É, eu não exatamente. programo o post por isso, porque eu posto às vezes muita notícia. E aí eu penso assim, programei uma notícia para falar do número, um número de pessoas que saíram da poupança. Cara, não é o assunto do momento. O assunto do momento é a tributação dos dividendos dos fundos imobiliários. Então, tipo, eu acabo não programando isso, e aí o que dá ali na telha a gente faz. Só que isso dá muito trabalho, porque às vezes você tá na correria do dia a dia, e aí você, vou ter que parar pra fazer um post agora, nesse momento, né? Mas, enfim, claro, eu tenho uma pergunta pra você, mas antes eu queria dizer o seguinte, tá? Precisamos de um patrocinador de água. Poderíamos ir além da água? Poderíamos. Eu não sei se Poderíamos. pode aqui no estúdio, mas poderíamos, Suco de laranja, entendeu? suco de fruta natural, água de coco. Não, Marta, eu pensei em outra coisa. Não? Alcoólicos? Enfim, patrocinadores de água, estamos aqui, precisando de um. Clara, e como é que funciona a questão na casa de vocês? Como é que você e sua esposa se organizam financeiramente? Conta separada, investem separados? Tipo, tem uma organização? Quem cuida das planilhas? Sempre tem um que cuida ali da planilha, né? Eu vou assumir uma coisa que agora a gente quer muito engraçado, porque eu sou a pessoa que trabalho com isso, falo disso, mas sabe quem que organiza tudo? A esposa. A esposa ia falar. Eu também. Sabia. A esposa, gente. Dá até uma vergonha de falar, dá, mas é que assim, Mas a gente fala. Cara, tudo. tudo bem. Lá em casa também, assim, o Rafa, ele é o cara da planilha. E ele é tão o cara da planilha, porque o que ele faz? Ele lança todas as contas, daí ele fala assim, ó, a divisão é essa, porque a gente divide tudo bonitinho e tal. E aí, quando a gente vai fazer, tipo, programação de alguma coisa, sei lá, a gente quer ir pra tal lugar, comprar tal coisa, lá, ele planilha aquilo com uma projeção, com um cenário pessimista, otimista, realista. Mano, o cara é muito da planilha. E quando eu vi que ele era o cara da planilha... researcher. Quando eu vi que Ele ele era... devia estar na Bloomberg, devia estar na XP fazendo Então, aí eu falei, mano, já que você faz tudo cenário pras coisas que a gente quer fazer, cuida da planilha. Você só me fala o quanto que eu tenho que depois te passar de grana pra conseguir pagar todas as Acabamos contas. de descobrir que Breguilar não faz análise de nada. Então, não, eu faço, dos investimentos. Dos investimentos. Investimento eu faço, mas a planilha com as coisas de casa é ele que cuida, entendeu? Cada um, a gente separa, porque daí, vamos investir em tal coisa? Não, Aí eu beleza, analiso e eu perfeita faço pra ele dupla. o que eu estudei, Perfeito, entendeu? Tipo, perfeito. dá trabalho, poxa Sensacional, vida, né? sensacional. Mas É, enfim. Essa parte É isso aí. que eu falei, ó, aqui sim, aqui não, e aí eu organizo. Agora, a organização do dia a dia da casa, ela faz tudo, ela Mas- tudo separadinho, bonitinho, já É que anotado. tem coisa que, por exemplo, eu não sou muito boa com planilha. Eu consigo olhar uma coisa e ter uma ideia das coisas, mas ir lá fazer a coisa, sabe? A minha irmã é muito melhor nisso do que eu, por exemplo. De deixar fazer a coisa, de bonitinho. organizar, sabe? Então, às vezes ela entra nas coisas lá, eu fico doida, perdida, ela vai em 10 minutos, ela faz um troço. Eu já fico melhor aqui dentro da minha cabeça. Na organização dentro da minha cabeça, mas não pra fora da cabeça. Sim. E a decisão de investimento? Me dá as cartinhas de novo que eu vou fazer mais uma rodada com a gente. Decisão de investimento. Você que manja lá o negócio, cada um faz o seu. Como que é?
Aí é uma pessoa um pouco centralizadora, mas aqui assim, Sou um pouco centralizadora, vulgo controladora. vou controlar. Tô brincando. Falou de colocar em investimento, daí vem pra mim, porque aí eu olho o que vai ser, quanto tempo vai ficar, como vai... Olhando o planejamento como um todo, daí volta pra mim. Mas aí, Sim. tipo, as finanças como um todo fica com ela, na hora de colocar, ó, isso aqui vai investir, daí volta pra cá. Mas aí vocês investem, tipo, juntas. Isso. E não tem um problema de perfil de risco aí? Olha, Boa pergunta. Não, eu pergunto porque, assim, eu, louca, né? Renda variável. Vem. ela... É renda variável. E o Rafa, ele já era muito mais conservador. E aí, depois que ele abriu empresa, ele também já vem a renda Já tá variável, nessa. porque eu acho que empreender no Brasil é muito mais muito perfil mais de renda risco do variável. que quem vai pra Bolsa de Valores. Aí, hoje, a gente tem um perfil mais parecido. Como é que é lá? Então, é essa a questão, porque ela é bem mais agressiva, por incrível, ela é mais agressiva do que eu. E eu já sou aquela pessoa mais conservadora, vai com calma, olha o perfil, olha tipo, tudo bonitinho. E aí, a grande questão é, o que é dela, que aí vai ser o investimento dela, que ela quer fazer, que ela quer especular, o que ela quer lá mexer, e aí o que é do casal. E aí essa é uma separação interessante, porque os objetivos do casal, eles estão juntos. Mas os pessoais ali que, eu quero comprar alguma coisa, tem um objetivo aqui para que é o meu, aí é separado. Então, na hora do perfil de risco, que é o perfil do casal, aí tem uma conversa longa para Sim. entender onde vai alocar. Nossa, certeza. Mas quando você precisa... Desculpa, Bia, só perguntar pra ela, porque eu fiquei pensando assim, quando você vê mudança de cenário, tudo bem que o cenário não muda assim, amanhã cedo a vida é outra. Como é que você trabalha a realocação, por exemplo? Você consegue olhar e falar, tá, agora a gente está num ponto que eu acredito que aquela distribuição não vai trazer o retorno que eu esperava e a gente precisa dar uma mexida aqui. Aí senta para falar rebalanceamento, olha, tá, isso aqui tem que tirar, isso aqui tem que colocar. E aí eu consigo sentar com ela e conversar. E aí geralmente eu explico, né? E a melhor parte é que nessa parte de criar conteúdo, eu falo que ela é a minha assistente de produção, ela aprende tudo. Então tem momentos que eu tô lá explicando e ela já sabe. Então tem um processo ali educacional que é bem legal, que na hora de sentar para fazer o rebalanceamento, a gente já conversa, já fala de cenário, já entende um pouquinho mais, e aí ela já tá mais ligada, porque ela tá acompanhando ali as movimentações como um todo. Boa. Legal. Meninas, aproveitando que nós ainda estamos no tema renda variável, vamos mais uma rodadinha? Vamos. Martinha, eu vou deixar você que conhece tudo de indicadores da análise fundamentalista, Nossa, escolher um. tudo. Pode escolher uma carta e pedir, tá? Será que a Bia vai conseguir adivinhar o que eu vou pedir aqui? Queria dizer que eu distribuí as cartas, eu fiquei praticamente com as mesmas. Fiquei com a mesma também. Eu falei, Eu Bia, também. Eu embaralhei muito bem. eu vou entendeu? pedir valor de mercado. Valor de mercado. Será que eu vou ter que usar a mesma carta de antes? Gente, queria dizer que eu acho que... Caraca, tem tudo isso de valor de mercado. Essa aqui eu não sabia. Beleza, eu já escolhi a minha. Vamos lá. Valor de mercado. O que você pegou, Martinha? Bradescuda, Bradesco 248. Eita, essa eu perdi feio. Quanto tem a B3 de valor de mercado? Desculpa, gente, eu tô sem óculos. 104. Eu fiquei com 130. 248 B. Escolheu bem, Martinha. Escolheu bem. Mandou bem, tá ótimo. Podia fazer umas dessas com indicadores técnicos, né? Clear, podemos providenciar isso? Cartas com indicadores técnicos? Mano, mas é que muda diariamente. Como é que você vai fazer isso? Muda diariamente, Não, sabe? mas dá uma ajustada aí no jogo, tipo... o que Faz que chover, é. Clear. Pedido, coisa, entendeu? sei lá. Enfim. Ô, Clara, isso, e como que é a sua rotina no sentido de produzir conteúdo, ou até mesmo para pensar nessa questão dos investimentos? Você acompanha muita notícia, você acorda cedo, faz parte do clube das 5 da manhã, e o que você... Como é que é? Eu já comecei a rir porque os meus amigos, eles ficam meio assustados com a minha rotina, né? Porque eu sou a pessoa que é antes dos 5 da manhã. Se der 4h30 eu tiver acordado, eu levanto. Olha a outra ali. Engasgou. Olha a outra, tipo assim, ai, forçou Por quê? a barra. Eu sou do acordou, levantou. Então tem dias que, de fato, vou acordar só às 6h30, mas tem dias, se der pra levantar esse... Só às 6h30. Olha que tarde! Só 6h30. Eu não vou falar que horas eu levanto. Mais do que isso, não dá. Até domingo. Domingo, Tá, mas que horas 6h30. você vai dormir? Aí já é um detalhe importante. Tá, que eu 7 sou horas uma- da noite. Não, 10. 10, 11. 11 no máximo já tô assim, ó. Tá Tá na bom. hora de dormir. Então Tá eu durmo cedo, mas cedo Caramba, também você já tô aproveita acordada. bem o dia. É porque
o que acontece, né? Desde muito nova, minha mãe sempre foi uma pessoa que acordava muito cedo, então dava 6 horas, sem brincadeira nenhuma, gente, 6 horas da manhã, 7, a comida tava pronta. Era um absurdo, assim, que aí eu acordava e falei, gente, então eu cresci vendo isso, minha mãe fazer isso. E aí, crescendo, né, com o tempo, eu tive um período que eu acordava mais tarde, mas quando eu comecei a acordar 6, 7, via que o dia esticava. Sim. E aí começou a aparecer gostoso, mais demanda, né? você começa a alongar um pouquinho pra trás, Uhum. encaixa tudo antes de começar o dia. Então, geralmente, ó, deu 5, 6 horas da manhã, tô acordando, tô naquele momento despertando, daí eu levanto, paro um pouco, olho notícia, vou treinar, depois volto. E sempre se atualizando ao máximo, olhando tudo que tem de notícia pra conseguir ficar ali por dentro do que tá acontecendo no mercado. Clara, queria dizer que, olha... Não, bonito de ouvir isso daí. É, Eu só eu tô também me fiquei- é que imaginando ali, assim- eu, 8 horas da noite, como que eu chego. Não, Como assim, que eu estarei? eu vou dizer que eu não acordo tarde, eu acordo... Quer dizer, pra mim é cedo acordar, tipo, 6 da manhã, 6:30, mas assim, antes disso aí... Não, eu fiz um demais. tempo da minha vida, eu fiz o troço das 5 da manhã, o livro lá, que todo mundo tava fazendo, Virou um não sei zumbi. o quê. Não, é gostoso, dá É uma gostoso. sensação muito gostosa de você começar o dia, tipo, dar um gás e tal. Só que assim, chegava às 7:30 da noite, eu tava imprestável, Sim, eu não sabia nem pra onde meu nariz estava apontando, mas eu tava morrendo de sono. E eu entendo os bebês, tá? E assim, eu comecei a ficar muito cansada. Eu fiquei, tá, isso pode funcionar pra muita gente, é bacana. Eu peguei a parte boa, eu entendi a parte boa desse negócio de levantar muito cedo. Mas pra mim não funciona, porque eu sou uma pessoa, eu funciono melhor à noite. Se eu sim. estudar melhor, eu estudo melhor à noite, eu absorvo as coisas melhor à noite. Se eu fizer leitura, eu prefiro à noite. Se eu for treinar, eu performo melhor à noite. E assim, de manhã, pra mim, eu prefiro dormir um pouquinho mais, sabe? Do que levantar cedo e fazer alguma coisa. Por isso, eu prefiro muitas vezes esticar à noite e fazer Sim. tudo que eu tenho que fazer ali. Nem que eu estique, sei lá, 2 horas da manhã. Cara, tudo bem, eu vou ter meia hora mais de sono, vou ter que levantar meia hora mais cedo pra fazer o negócio. Daria. Mas eu prefiro esticar, fazer alguma coisa mais ou menos com sono, do que levantar 5 horas da manhã. Que desespero. Esse ponto é importante, porque eu costumo falar de que chegou 8 horas da noite, o HD começa a falhar. Você começa a ficar, da tela azul às vezes, né? O HD começa a falhar, porque aí tá chegando a hora do descanso, né? Mas uma coisa que... E aí a questão de produção de conteúdo, eu escrevo bem mais rápido. A cabeça tá assim, ó, fresca Sim. de manhã. A cabeça Ninguém atrapalha. descansada. Ninguém te atrapalha de Ninguém. manhã. É Ninguém maravilhoso chama, isso. não tem reunião. Você tá ali, ó, tranquila. Você vai escrever, vai produzir, vai fazer as coisas. Porque não tem ninguém ali ao redor. Cara, isso faz muita diferença. Eu acordo antes lá em casa também. E aí, às vezes, 30 minutinhos antes, 1 hora antes, às vezes, cara, faz muita diferença. De eu poder pegar meu café, sentar na mesa, e enquanto eu tomo meu café, eu já vou pensando no que eu quero escrever, no que eu quero produzir, porque ninguém Isso tá aí te eu chamando. acho gostosinho. Levantar cedinho, aquele silêncio na casa de manhã, né? Ai, gostosinho. Você escuta a cafeteira passando seu café ali, delícia. Mas não no caso de acordar 6h20 pra mim, gostosinho, eu acho gostoso. Agora, 5, você não vê o sol lá fora, você fala, cara. É que tá também não acontecendo tem alguma- regra. Eu me recuso, eu vou Uma época- deitar. Uma época virou muito moda, né? O acordar cedo. Mas é que, às vezes, pra alguém vai funcionar e pra outros não, Não, pra uma né? galera A gente funcionou. tem que É que pra respeitar mim isso, eu né? entendi que o meu corpo não aceitou isso muito tempo. No começo eu achei, falar, pronto, achei a fórmula pra mim. Vou levantar todo dia 5 horas. Mas chegou na segunda semana, à noite, que era o período que eu mais produzia, vamos dizer assim, eu já tava, tipo, aí agora. Então, assim, eu otimizei minha semana, a minha parte da manhã, mas ainda assim, parecia que não era o meu melhor a parte da manhã, sabe? À noite eu ainda... É que tem pessoas que são noturnas, né? Que você, prefiro estudar de noite, Isso, ficar aqui mais tranquilo, acabou o expediente, coloco tudo em dia. Eu falo que são os perfis, né, de cada pessoa. Agora, como é que tá essa questão porque a gente tá falando de acordar cedo e produzir o dia inteiro, praticamente. Como é que é essa coisa porque você dorme no trabalho também, né? No caso, né? A galera diz, eu faço home office, eu durmo no É a trabalho. mesma É coisa. tipo isso, eu tô desde 2013, 14 dormindo no trabalho. Como é que você organiza a sua rotina dentro de casa, assim, pra conciliar um pouco? Porque, cara, não sei vocês, mas às vezes tem uma cobrança da família do tipo, dá pra dar uma desligada, entendeu?
No banco, eu aprendi, depois de ver muita coisa, porque no banco você vê muita coisa, ainda mais relacionada à questão da saúde mental. Eu aprendi uma ferramenta de desligar. Então, eu passava naquela porta giratória, gente, a cabeça dava um apagão, e eu só voltava no outro dia, na hora que eu voltava, eu Que lembrava legal. das coisas. Gente. Era incrível, porque de verdade, assim, de início era difícil, porque daí eu tava ficando estressada, mas depois eu passava da porta, acabava. E aí eu não lembrava se tinha planilha pra enviar, se tinha coisa pra fazer documento, Que nada. incrível. Aí, como é que a gente coloca isso dentro do home office, né? Porque dentro do home office você tá ali com o teu trabalho, olhando o tempo todo, teu notebook é só ligar, você tá Tem trabalhando. que fazer o negócio, desliga na cadeira. Você levanta da cadeira, eu esqueço. Você tá na cadeira, eu lembro. Hoje em dia é mais desafiador, não vou falar assim que é fácil como era desligar completamente, mas aí eu tenho um cantinho separado lá no quarto, que é o local que eu sei que ali é o escritório, se eu tô ali dentro, eu tô trabalhando e eu tento não trazer esse escritório pra fora, pra casa. Sim. Então, a questão de se responsabilizar mesmo, de falar assim, ó, eu trabalho até esse horário. Porque se a gente não colocar esses limites, sempre vai ter alguma coisa pra fazer no pós. Então, como eu começo muito cedo, deixo tudo adiantado, porque na hora que chega o horário que eu cravei ali, ó, não trabalho mais, já Sim. era. Largou a canetinha. Você falou um ponto importante de saúde mental. Você teve com alguns atletas das Olimpíadas. Agora a gente teve alguns casos, né, nas Olimpíadas. Teve a Simone Biles e tudo mais com essa questão de saúde mental. Você chegou a trocar uma ideia com eles sobre essa questão? Como é que foi essa experiência de conhecer alguns atletas das Olimpíadas? Eu Deve preciso ser dizer, gente, foi demais. sensacional, Foi né? demais. E a parte mais incrível de conhecer os atletas é que eu chorei muito com o Evert. Falando lá, eu mereci. Gente, eu chorei tanto com aquilo. E na hora que conheci ele pessoalmente, eu tô conseguindo também. Sim, Meu, você mereceu mesmo. Você foi foda, você foi demais. sim. E o Isaquias também. Então, assim, foi incrível a experiência. Não deu tempo de sentar e conversar um pouquinho, porque essa questão da saúde mental é algo que eu sempre bato muito, né? Ainda mais que eles estão ali. É muita pressão. Imagina, é um país inteiro olhando pra pessoa. É verdade. Sim. Com um treinamento de anos pra chegar ali e ela tem uma oportunidade. Uhum. Então, é uma pressão gigantesca. Então, não cheguei a conversar diretamente com eles, mas falando da experiência em si, gente, indescritível, indescritível. Foi muito, muito bom. Cara, muito massa. Você acompanhou. A Marta já me disse que não acompanhou muito as Olimpíadas. Não fez o dever de casa. Eu acompanhei algumas coisas, assim. Eu gosto muito do vôlei. Ginástica é um negócio que eu me amarro. Quando eu era criança, eu fiz um pouco. Então, tipo, eu ficava olhando aquilo e. Ah, eu acho lindo. Sabe, eu também, fiz um me pouquinho, emociono cara. junto quando É. tudo sai lindo, maravilhoso, perfeito. Eu sofro quando, tipo, erra, pisa um pouquinho fora da linha e tal. E, cara, eu achei demais. Só que teve muito essa questão da saúde mental. E eu acho que esse é um ponto muito importante que eu vejo cada vez mais as pessoas, independente do tema que a gente tá abordando nas nossas redes, falar um pouco sobre isso também. Porque, cara, 2020 avacalhou com a cabeça Não, mas geral levou da as pessoas galera. pro limite, né? Levou as pessoas pro limite. Eu acho que está sendo um desafio para cada indivíduo, assim, não é só falar Brasil, mundo, não, é individualmente, que eu acho que fica ainda maior, sabe? Quando parece que... Tem uma frase que fala, né, quando a soma das partes é maior que o todo, eu diria que o individual, ele é muito mais desafiador do que quando você tá falando de um coletivo, né? Exatamente, exatamente. Eu vi esses dias, Clara, que você tava no seu Instagram, você falou de alguma questão de reportagem e tudo mais. Eu confesso que eu não consegui acompanhar tudo, mas você tava meio pistola com alguma coisa. O que aconteceu? Tava muito pistola. Não, e aí eu pensei, ela tá pistola com alguma coisa, mas eu tava fazendo algumas coisas e tal, e aí eu falei, eu preciso ver depois e acabei não vendo. O que rolou? Então, eu falei que eu sou recente nesse mundo de redes sociais, né? Mas eu sempre acompanhei desenvolvimento, enfim. E aí entra aqui as pessoas que são os odiadores, os haters. Então, sempre que vai saco. existir as pessoas que estão ali sempre, né, apontando de alguma forma. E aí, eu cometi um pecado muito grande. Não é um pecado, né? Eu tinha feito uma reportagem, estava numa situação complicada como um todo. E o primeiro contato que eu tive com essa reportagem foi no Twitter, uma pessoa falando mal. Então, não recomendo pra ninguém que é criador ter esse tipo de contato de primeira com algo que você produziu ali. Então, naquele episódio em específico, eu preferi falar antes que começasse a disseminar na internet algo que não era verdade. Então, eu sou muito tranquila em relação a isso, porque geralmente eu ignoro, tipo, tá ali o pessoal falando, porque a internet, eles estão ali pra falar, pra criticar mesmo, mas nesse episódio específico, você tem seu primeiro contato com algo que tá ali, você produziu bem bonitinho, né? sim. E aí Aí a vem pessoa uma letra. distorcendo o que você tá falando, aí eu... Putz, mas Ah, também mas no o Twitter, né? assim, Logo né? Twitter. Twitter, Logo Twitter. terra de ninguém. Tipo, a galera tá sempre com Tipo muito
sangue no olho. octógono, você entra lá, você já tem que entrar com a guarda alta, ou você fala, cara, bate aí que não tô nem aí. Você sabe que eu já É fui meio mais assim. ativa no Twitter e agora eu sou mais... Eu fico mais olhando do que efetivamente colocando Eu algumas até coisas. posto de vez em quando alguma coisa lá, mas... É muito difícil você se expressar em 140 caracteres e querer que todo mundo te entenda. Isso é uma bosta, porque daí, se a pessoa entende errado o que você falou, você vai ter que ficar entrando num debate que Não, mas limitado a 140 mas assim, Fio, caracteres. segue o fio. Aí você faz um fio ali de 10. A cara dela. Ela imaginou o Não, fio. Não. É que o casaca tá na minha orelha Tem dizendo mais. assim, faz tanto tempo que você não entra no Twitter que não é mais Deixa eu 140 ver. caracteres. Quantos Eu acho que são caracteres mais, é, são casaca? 240, dobrou, não foi? Ah, 280? enfim. É 280? Eu não Vamos sei, ver. ele também não sabe. Ele tá aqui tirando sarro na minha orelha, mas ele também não sabe. Mas a questão é que eu fico muito mais olhando, eu acompanho muito questão de notícia, economia, política, eu uso o Twitter pra ver um pouco disso, assim. Mas eu mesma participar, eu também dei uma, sabe? Tipo, um negócio que às vezes tem dias que você tem que estar bem pra entrar no Twitter. É verdade. A pior parte é que eu gosto muito do Twitter, porque é o local que eu me informo rápido. Tá acontecendo alguma coisa muito Já pulou ali. É. rápido, É o terminal Bloomberg. lá Twitter. chega. Lá Quase isso, chega. Quase isso. Chega antes de qualquer rede social. Então você entra lá, olha os trends, aí você olha ali o que o pessoal tá falando, quem É, tá 280. brigando, aí você dá aquela olhada, você sai. Então tem esse lado que é bom dele e tem o lado que é ruim também, que é como as pessoas agem lá, né? Que aí, lá, como lá é o local que eu falo que é o berço da internet, como todo lá, também vai ter o lado ruim, que é da internet, que são as pessoas que estão ali só realmente pra criticar ou pra falar sem ser uma crítica de fato construtiva. Então tem Sim. esse lado que é ruim. Ó, a produção Casaca aqui disse que desde 2017 é 280, é Em isso? setembro 17 virou 280 caracteres. É. Ainda assim, dependendo do que você quiser expressar, é pouco. Mas aí eu fico pensando na criatura que está lendo uma sentença com 280 caracteres, ele acha que ele consegue entender todo a essência da coisa que a pessoa está tentando postar. Tipo, a pessoa não tem a menor elasticidade de compreensão para falar. Ok, a pessoa tinha um limite, talvez não seja isso, deixa eu entender melhor. É que assim, na real, assim, a internet, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, eu não vou falar tanto assim, porque, né, os haters... Né, Vai ser falam. cancelada. Eu vou ser cancelada. Vai lá, tentativa de ser Vamos cancelada. lá, É agora, primeira Marta. tentativa. Vai lá! Vamos lá, dou-lhe uma. A internet, especialmente o Twitter, eu diria assim, que é tipo uma linha de produçãozinha, assim, de juízes da vida dos outros, né? Sim. Ah, você entra lá, você É o sabe grande tudo, tribunal. você não sei o que lá. Fala, caramba, essa galera não tem uma louça pra lavar, não tem um livro pra ler, um negócio. Porque, assim, tem coisa que é perder tempo, né? Vou pegar Você tá esse perdendo trecho e vou tempo. colocar no Twitter. Né? Não é? Não, A mas... Marta do Gamecast mandou vocês lavarem louça e parar de cuidar da vida dos outros. Não, mas assim, tem coisa que eu leio e falo, meu pai amado, mas eu não vou perder meu tempo lá digitando 280 caracteres pra falar pra pessoa que, meu Deus, o que eu deixa a pessoa falar, não é? Tá lá pra todo mundo, deixa a pessoa se expressar, enfim. Mas Se a as pessoas internet conseguem colocar o deixa as ódio pessoas ali no muito Twitter. corajosas, né? Corajosas. Às vezes pro bem, às vezes pro mal. Agora, meninas, mudando um pouco de assunto, entrando no assunto da Clara. Sim. Fundos imobiliários. Eu falei no início Super quero. Mano, eu quero. falei no início do podcast que o caldo tinha azedado, né? Em geral, tipo, tava, taxa de juros subindo, a gente vai fechar, não sei se a gente vai fechar, tá? Tô chutando aqui, 2021 com 6,5%, 7%. Como é que fica o fundo imobiliário nessa história, Clara? Os fundos imobiliários ainda têm premiação de dividendos acima da Selic. E aí um grande ponto é que, quando a gente fala da classe como um todo, tem diversos tipos, diversos segmentos, inclusive os que se beneficiam dessa alta. Uhum. Então, é importante para o investidor, na hora que você vou investir em fundos imobiliários, entender primeiro o objetivo, né? Por que ele está fazendo esse investimento, horizonte de investimento e diversificar. Que é a diversificação que vai... Porque aí tem um ponto importante, né? Estamos agora com a alta da taxa de juros. Isso, é claro, a gente não tem uma previsão de até quando vai esse ciclo, mas o mercado é feito de ciclos. O mercado está sempre movimentando. E nessas horas que podem aparecer ali as oportunidades. E aí tem uma outra questão também, é a questão da renda passiva. Então vai depender muito da estratégia de fato que o investidor quer para a carteira. Porque quando a gente fala de classe de ativos como um todo mundo aparece assim, essa aqui eu vou tirar e não quero mais ver. Ou essa aqui eu vou colocar na Perfeito. carteira porque agora é o momento. Não. A ideia sempre é ter uma composição bem diversificada, com várias classes, que se beneficia ao longo do tempo. É claro, sempre rebalanceando ali, ajustando o remo conforme o cenário vai mudando. Quando a gente fala de fundo imobiliário, é importante deixar claro para a pessoa o horizonte temporal, né?
Porque eu acho que muitas pessoas ainda olham para o fundo imobiliário igual olham, por exemplo, para a ação, Bradesco, Banco do Brasil, não sei o quê, que sofre um sobe e desce mais curto, vamos dizer assim, às vezes menos violento do que fundo imobiliário, porque a liquidez também é difícil, dependendo da cota, você olha o spread entre compra e venda. O banco tá parado, zero quer emoção. orar, né? Tá pau a pau ali com o fundo imobiliário. Tá desse junto. ano. Ou outros... É verdade, eu tava vendo o gráfico de Banco do Brasil, Pega eu a IRB, lembrei. compara ele com o IRB que dá certo. vamos lá, IRBR e tal. E aí, é importante. Eu sempre falo para pessoas, às vezes as pessoas me perguntam sobre fundo imobiliário, embora eu não seja especialista nisso, né? Eu lembro lá quando eu trabalhei com fundo imobiliário, quando eu era assessora, a gente tem que estudar bastante. E o que ficou muito claro para mim entenda que fundo imobiliário você não está comprando hoje para vender o mês que vem, nem no próximo semestre. Não é? É uma coisa lá na frente. Lá na frente. Então, acho que as pessoas têm que ficar em paz um pouco com esse negócio de ai, meu Deus, 0,5% na taxa de juro. Cara, Calma. se acalma. Olha o que você tá colocando ali. Por que você falou assim? Porque seu vizinho investiu e ganhou dinheiro em 2019? Sim. Não é por aí. Exato, Você exato. sabe que eu fiz uma pergunta ontem no meu Instagram e as respostas foram interessantes e muito voltadas para fundo imobiliário. Porque o que acontece? De 2011 a 2016, a gente teve bolsa caindo em doses homeopáticas. Foi, muito mais tenso do que a queda que a gente teve ano passado, que caiu rápido e voltou rápido. Então, o sofrimento foi papum, acabou. E no mercado, né? Não vou falar da situação que Deus me livre. Não quero ver isso de novo. Mas quando a gente fala de ciclo do mercado, a gente foi de 2011 a 2016 com ele caindo em doses homeopáticas. Quem fazia aporte na renda variável todo mês, você comprava pra meio que, às vezes, ficar empatando, dependendo do que você comprava ou não. E aí eu fiz essa pergunta ontem no meu Instagram. Se a bolsa ficasse 5 anos caindo, o que vocês iam fazer? E aí muita gente diz assim, ia começar a criar renda passiva com os fundos imobiliários, porque mesmo que a cotação, né, o valor da cota diminua, o rendimento tá ali, tá todo mês. Exatamente. Você tem liquidez nos fundos imobiliários para, agora a gente viu uma melhora no mercado de ações, eu vou tirar um pouco dos fundos e vou jogar para as ações para aproveitar um ciclo de alta. Você acha que faz sentido isso, Clara? Faz completamente, porque o que acontece, né? Eu não falo colocar toda a dose, assim, sair completamente das outras classes de ativos porque o mercado tá lateralizado, não, sempre manter ali uma carteira diversificada, mas quando a gente fala em facilidade, em renda passiva, ali pro investidor que quer ter ali um nível de risco, mas quer também ter esse tipo de retorno, que é ali um retorno que já está mensurado, que é claro, pode ter ali as variações, a depender da classe de fundo imobiliário que colocou. Um ponto importante na hora de fazer esse tipo de investimento é que, sim, você vai ter ali a avaliação da cota, é como se você estivesse comprando um imóvel, que é um investimento que o brasileiro gosta, né, de pegar o dinheiro ali e investir em um imóvel. A diferença é essa liquidez. 2 dias o dinheiro está na sua conta. Então, essa questão, essa facilidade de venda vai auxiliar muito quando a gente fala de questão de portfólio como um todo. Movimentação, rebalanceamento. Subiu, consigo vender, 2 dias está na conta. E aí, outro ponto também. Tá lá o mercado, a gente não vai conseguir prever, né, se o mercado vai ficar mais 5 anos lateralizado. Mas se eu sou uma investidora, eu tenho aversão a risco. Então, eu tenho uma aversão a risco, consigo ter ali um risco que é mais mensurado, eu consigo ter na carteira algo ali que eu consiga lidar. E aí foi o caso de ter começado com fundos imobiliários, que eu não entendia muito bem a dinâmica, e aí eu vou aqui por algo que é mais conservador. Coloquei na carteira, qual era o meu objetivo de colocar? Ter renda passiva. Então, faz sentido, de fato, o investidor migrar para esse tipo de ativo, porque é o objetivo dele ter esse tipo de renda. Por outro lado, se o objetivo for fazer com que o portfólio cresça, de fato, ter ali uma renda, então ter um crescimento de capital, aí procurar outras alternativas. Então, tudo vai variar de uma... Sim, eu acho que faz muito sentido, porque aí você tem alocação em vários ativos e você pode escolher... a grana daquele mês, você vai deixar de colocar nesse, vai colocar um pouquinho mais nesse, porque talvez seja um momento mais propício, sei lá. Eu não sou tanto da renda fixa, principalmente renda fixa longa, cara, mas me dá uma azia. Mano, você já pensou você deixar seu dinheiro preso 4 anos? Não. E vem eleição, e vem crise, e vem não sei o que, seu dinheiro tá preso, entendeu? Parado. Aí isso pra mim não serve, entendeu? Mas, em contrapartida, eu prefiro muitas vezes pensar nessa renda passiva sem tanto esse ganho de capital nesse prazo, mas eu aproveito para acumular. Eu sei que vai ter uma fase da B acumular e, de repente, no próximo ciclo de alta, a gente faz o patrimônio crescer. Mas isso é uma estratégia, né? Não quer dizer que é certa, mas é como eu acabo enxergando um pouco o mercado. E aí, enfim, não sei como vocês... O que você faria, Martinha? Aqui você não muda nada. 5 anos que a minha bolsa caindo, você ia vender índice todo dia. Todo dia ela ia Mais ou menos isso, Bê. Position Se índice o gráfico vendida. tá falando pra baixo que nós vamos.
Nem aí pro pastel. E o que você faria, Clara? Então, aí eu vou falar um pouquinho da visão que eu falei, um pouquinho mais conservadora, né? Que eu acredito que a renda fixa, ela tem o papel ali na carteira de preservação de capital. Por mais que seja ali um horizonte longo, se a gente coloca uma que tenha proteção, por exemplo, são do Fundo Garantidor de Crédito como um todo, então você consegue ter ali um capital protegido da inflação, colocar um IPCA mais ali protegendo da Sim, inflação, acompanhando a variação econômica como um todo, e ali o restante ir realocando. E aí tem algo que aí quando a gente fala de investimento que tem o seu papel, tem o seu valor, é você escolher boas alocações, bons ativos de qualidade. Isso vai fazer com que o investidor passe por qualquer ciclo econômico, tendo ali uma seleção de ações na carteira que traga esse retorno, que seja bem embasada. Então, na hora, assim, claro, o que você faria? Ia continuar o que eu estou fazendo hoje. Montando um portfólio bem bonitinho, separadinho, diversificado e colocando qualidade na carteira, porque qualidade é o nome do segredo. Qual é o segredo de ter uma carteira bem-sucedida? Qualidade. Sim. Qualidade na hora de escolher um fundo, qualidade na hora de escolher uma renda fixa, qualidade na hora de escolher um gestor que vai cuidar ali dos seus ativos, qualidade na hora de escolher as ações. Então, qualidade é a palavra. Exatamente. E, inclusive, com certeza eu acho é ótimo, né? Com certeza, eu acredito que elas vão concordar comigo. Na semana passada, eu gravei o Quarta com a Marta, né, com o Casaca e tal, e o tema foi, até postei no meu Instagram, falei, por que eu tô pessimista com bolsa, mas tô comprada? Comprada, tá, gente, entre aspas, porque todo mundo sabe que eu não posso sair comprando as coisas. Mas eu expliquei para as pessoas, eu falei, a bolsa, ela é exagerada. Ela é, emocionalmente, ela é mais exagerada. Então, a galera que tá vendendo, você fala, aconteceu isso, ela precifica tipo isso. Então, pra quem especula, eu acho sensacional, tá? Tem gente que vai me odiar e tal, mas eu acho... Tá aí a história do mercado eficiente. Exato. Cadê as decisões racionais das pessoas para tornar o mercado eficiente? Ninguém coloca o estômago na gaveta e vai lá montar carteira, entendeu? Todo mundo tá ali, ó, o omeprazol ali no cantinho. Tá ali, e vai. E aí, o que eu falei pro pessoal na quarta-feira? Eu falei, gente, olhem agora que tá caindo, olha com mais carinho alguns setores que estão muito descontados. Sim. Tipo, tem uns setores que você fala, cara, apanhou demais isso aqui. É a hora de pegar esse negócio aqui agora. O que apanhou demais nos fundos imobiliários e que a galera surrou excessivamente, Clara? Shopping é o exemplo clássico. Eu uso muito Porque esse imagina exemplo. quando todo mundo puder tirar a máscara, entendeu? E conseguir sair por Mas, aí. Marta, você foi dar um rolê nos shoppings? Ontem você foi escolher look, não foi? Fui. Mano, devia estar abarrotado o shopping já. Tá cheio. Não Tava interessa cheio a já. máscara. Tá Tava abarrotado os shoppings. Ninguém Então- aguenta ficar em casa. Mas lá atrás, em março, apanhou. Muito. Por quê? Muito. Fechou shopping, Sim. muitos tiveram, muitas lojas Mas, fecharam. então, Clara, eu acredito que, inclusive, isso vai melhorar no sentido de as pessoas que antes não tinham a oportunidade de abrir sua loja, saindo da pandemia, falar, é agora. É o sprint do elástico que tá puxadão lá e agora você Sim. solta o negócio, vai dar um tiro pra frente. Porque tem aquele negócio do sentimento das pessoas saírem às compras por vingança, entre aspas. Falou, eu fiquei tão presa nesse raio, 2 anos enjaulada em casa, que mesmo que o motoboy vinha trazer o negócio e me vestir a roupa, eu quero ir ao shopping Mas, e Marta, eu quero sair de casa. Eu acho que vai rolar muito isso, assim. nem só isso, terminando né? Eu essa falei, a bendita gente se obriga pandemia, a pelo sair amor de comprar Deus. umas roupas, porque só moletom durante o ano inteiro, agora precisa dar uma renovada no A guarda-roupa, indústria né? da moda agradece, não é? Gente, eu falei, eu comprei mais pijama na pandemia do que looks de dia a dia, assim. Tá cada dia ou num pijama diferente, Não né? é? Um moletom de cada cor. É isso. meia. Laje corporativa também apanhou, né? Laje A galera corporativa. achou que ia ser o fim do trabalho presencial e que a vida ia ser home Nada, office, a né? galera não aguenta mais. E agora A você galera tá quer vendo sair? o resultado. que as Escola. pessoas que Escola, proferiram- gente. A criançada. Vamos fazer filho pra colocar na escola. Você acha que as entendeu? pessoas que proferiram isso eram pessoas que não tinham filhos, né? Não tinham filho em casa. Quem falou que home office era o novo futuro. Exatamente. Eu tô falando sem ter filho, tá? Eu Mas também eu conheço não tenho pessoas filho, que mas têm assim- filho e que elas, tipo, já não aguentam mais, entendeu? É filho, é esposa em casa, tem que fazer reunião, tem gente passando atrás e é o barulho, é o não sei o quê. Não dá, né? Eu penso no meio... Eu sou uma pessoa que... Aí é questão, não tenho filho. É aquela pessoa Nenhuma que que tem filho, levanta... eu tô tudo falando sem ter mesmo, porque a gente É, escuta falar e a gente bem. Que ela tá tudo levanta a certo. cadeirinha, adoro home office, mas com grande... Porque a estrutura que eu tenho hoje de home office me proporciona gostar muito.
Mas Sim. sinto falta de ir pro escritório, de Não, então, levantar É que ali, assim, de estar isso aqui eu junto. sinto muita falta. Isso é verdade. Primeiro, você tá em Floripa, eu tô em Chapecó, você tá Em em São José São dos Campos. José, aqui perto. Mas enfim, eu tô há 7 anos em home office. Quando eu saí do banco, eu fui pra casa fazer minhas coisas e tal, e fiquei. Só que, cara, é isso, entendeu? Esse contato. Antes da pandemia, eu vinha pelo menos uma vez por mês aqui pra São Paulo, pra gravar pra corretora, pra fazer as coisas e tal. Acabou. E aí eu falei, gente, eu não aprendi a fazer home office, que eu tô surtando. Mas não é, né? É que você precisa desse contato humano de vez em quando, fazer negócio olho no olho. E eu acho que as pessoas foram descobrindo isso depois de 3 meses de pandemia. Então, a minha questão com o home eu gosto, de verdade. Eu trabalho há menos tempo que você, porque eu comecei a trabalhar em casa em 2016, final de 16. E eu gosto, eu me adapto tranquilo, assim, eu não tenho essa necessidade de sair de casa para fazer as coisas. Eu faço, tem uma boa internet, um computador, até dentro do banheiro, você vai lá e faz o que você tem que fazer. Corta isso, casaca. Dá pra pelo amor de perceber quando tem eco. Você tá cagando e passando trade, tem eco no banheiro, viu? Tem que cuidar com isso aí, viu? Deus. Não, mas Bia, Ontem eu deixa a tava vendo câmera ligada, transmissão do pelo amor de futebol do jogo do Palmeiras Aí de se a, manhã. a Marta transmitindo lá o botão da descarga. Que é Eu tinha atrás. certeza Atrás. que o narrador do jogo de ontem, do jogo do Palmeiras que eu tava assistindo, tava no banheiro, velho. Mas Era ele podia muito estar na eco. cozinha. Não, aquilo era muito banheiro, velho. Enfim, Bê, a Bê, ela puxa, né, usa. Vai. Então, e aí eu me adaptei bem, mas a minha questão é ter a opção de ir se der vontade de ir, sabe? Porque eu gosto. Espera que eu. O casaca na orelha é maravilhoso. Casaca, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Depois eu te conto. E aí, a questão é ter a opção, sabe? Se eu quiser ir para um escritório, encontrar as pessoas e tal, e ter esse contato Sim. aqui, né? Que é super rico, Com as enriquecer pessoas. com as pessoas. Assim, talvez eu tenho um lado antissocial dentro de mim, um lado aquariano, que se eu puder me fechar, eu fico meio autista. Mano, eu assim, eu sou fico no meu aquariana, mundo mas eu e tenho isso. tá Não, ótimo, de né? vez em quando. Mas assim, essa história na laje é o fim da laje corporativa. É o fim dos shoppings. E não foi o fim de nada, né, Clara? Não vim de nada bem. Né? Tá todo mundo E com tá máscara, todo nem da mundo pandemia querendo não chegou ao voltar pro fim, tá tudo de escritório. volta. E é um movimento, assim, que as empresas estão tentando entender como vai ser essa volta, porque tem as pessoas querendo ali, as pessoas que ou não têm estrutura, ou não se adaptaram, ou preferem o escritório voltando, tem as pessoas que querem fazer intercalado e tem quem não quer voltar. Tem os 3 grupos, só que dentre os grupos o que eu vejo que tá mais, ou pelo menos as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas querendo fazer esse intercalado, querendo fazer esse meio termo. Então não é o fim. E era o que Sim. muitas pessoas já batia lá atrás, gente, calma, Sim. porque tem muita coisa ainda para ser desenhada, as empresas precisam entender a estrutura, precisa ver como que vai ser esse funcionamento, para depois cravar assim e falar, acabou. Você não acha que isso é um exemplo clássico para as pessoas de uma vez por todas entenderem por que quando a gente está fazendo uma análise, a gente está vivendo um momento, a gente tende a perpetuar isso que está acontecendo, e aí a gente toma uma decisão achando que aquilo que a gente está vivendo no momento é para sempre. Por isso que a gente vê exagero nas vendas, exagero nas compras, ou quando a gente vê uma informação, não é mudança de cenário. A gente vê a galera já, o que eu faço? Vou me mudar do país e não sei o que lá, e não sei o que. Fala, cara, Calma. Eu falei Fica isso ontem nesse É post bem dos 5 isso, anos. assim. Eu falei, a galera tem mania de perpetuar a cagada. Calma. não vai perpetuar ser- tudo também, Tudo porque quando também, a gente tava porque lá quando em a bolsa cima sobe, também... acho que é forever foguetinho, né? Todo mundo como é entrando. que é? Não sei que ela não Fundo tem imobiliário, ré. você falou em 2019, a gente bateu o recorde de foguete, investidores. Acho que foi o primeiro ano que a gente... Acho que foi 2019 ou 2020 que a gente bateu 1 milhão de investidores 2020 bateu 1 milhão. em fundos imobiliários. Mas veio num... Cara, o negócio foi em 2019 assim, né? Você olha o gráfico, e aí tem um ponto muito importante, que antes da queda da pandemia já tinha correção. Sim. Então, esse é um ponto muito a galera, importante. É porque a pandemia, ela potencializou um monte de coisa, né? Então, alguma coisa que já estava caindo, você olha a pandemia e você fala, Cristo Senhor, né? Jesus do céu, me ajuda. E aí, você fala, isso pra mim é oportunidade. Entendeu? Só que quando a pessoa não tem muita... É que a gente tá aqui no mercado financeiro, a gente não vou fazer pouco também das pessoas que não têm informação, né? O sentimento delas é outro. A gente tem uma noção muito melhor. Mas imagina a pessoa que tá vendo aquilo ali caindo e fala, pronto, acabou. Porque ela tende a achar que aquilo que ela tá vendo naquele dia, naquele momento, é o que vai acontecer com a carteira dela até o fim da vida. Pois é, agora a gente viu essas mudanças, né? Que nem você falou, fundo imobiliário de shopping, fundo imobiliário de laje corporativa. Agora, pelo que eu percebi, Clara, tem fundo sofrendo bastante. O que tá rolando nessa parada aí? Os fundos, mas quando a gente olha assim para os fundos de fundos, e aí
dentro da classe multimercados ou de fundos imobiliários? Fundos imobiliários, desculpa. Boa. Isso. Dentro dos fundos imobiliários. Mas é justamente por causa dessa movimentação da economia como um todo. A gente olha para as classes de ativos que tem dentro desses fundos. Nós tivemos agora há pouco também as discussões acerca da tributação dos dividendos. E isso já causou ali um espanto imenso. Mesmo muitas pessoas falando, calma, Sim. calma, não vende agora, espera sair. Ninguém decidiu nada ainda. Meu, os caras pegam um projeto e eles passam com 10 quilos a mais de gordura pra poder enxugar até o final. Não é isso que fazem, geralmente? Exatamente, porque daí vai tirando, coloca esse aqui, assusta todo mundo, e depois, tira esse aqui. Daí vai tira todo esse mundo aqui, achando bom. passa. Quando Chega lá no passa... Quando passa, tá todo mundo achando lindo, mas na verdade era aquilo ali que todo mundo queria. Então tem muito desse impacto dentro. A gente ainda tá vendo um mercado que, além de lateralizado, tá sofrendo muito com essas especulações, com a questão da desinformação também, de entender como é a estrutura. Muitos investidores ainda assustados, porque aí a gente olha, né? 2019 o pico, 2020 começou uma correção ali no início do ano, pandemia. Recuperou, e aí a gente não vê uma recuperação, só alguns segmentos, né? Aí a gente coloca aí o segmento de logística, por exemplo. Sofreu pouco, né? Pois é. Se tu for Pra ver, porque cima. e-commerce bombou tanto, a galera ligou modo loucura comprar E aí, passando a pandemia, essas coisas vão ajustando. De repente, agora o e-commerce dá uma calmada, Isso, né? aí começa a lateralizar. E aí veio essa queda, aí depois começam os ruídos. Então, para o investidor que estava lá atrás, vendo todo esse crescimento, colocou em fundos imobiliários, porque o vizinho falou que ganhou muito dinheiro. E aí vai lá, todo animado, agora eu vou ganhar 2 vezes. Eu vou ganhar com o dividendo, vou ganhar com a valorização da cota. Só não veio a valorização da fala cota. assim. Não veio. Sabe a cota, então? Não veio. Deixa ela um contar pouco de negócio lado. aqui. Agora, tem uma coisa que as pessoas sempre perguntam, Clara, sobre a questão de você entender quando um fundo imobiliário ele tá caro, tá barato. O que eu tenho que ponderar nesse sentido? Tem muita gente que olha, por exemplo, você pegar essa cartinha aqui, deixa eu ver se tem. Preço pelo valor patrimonial. É um negócio que a gente usa para fundo imobiliário. Faz sentido se apegar muito a isso? Como que você faz uma análise para entender, cara, isso aqui é oportunidade ou não é em fundo imobiliário? Primeira coisa que o investidor ele precisa olhar, o segmento que o fundo imobiliário está inserido. Porque o segmento ele vai determinar movimentação, vai olhar para o cenário macroeconômico, vai conseguir ali se situar no qual ele está investindo. Segundo ponto, quando a gente olha para os fundos imobiliários e olha para a questão do valor que ele está ali sendo cotado, né? Na maioria das vezes, esse valor ele já vai estar lá próximo para o que de fato é o fundo imobiliário no bolso. Porque diferente das ações que tem muita especulação, a gente vê que os fundos imobiliários eles são mais estáveis. Eles se reajustam. Eles se ajustam. Tirando ali os momentos de subscrição, que são excelentes oportunidades de entrar, aquela Olha dica só. lá, ó, excelentes oportunidades, a depender do fundo, tem que analisar Sim. antes, né? Mas são excelentes oportunidades de Te entrada. dizer que a galera do BCFF tá meio pé da vida, viu? Com toda a subscrição que ele fez ali, hein? Mas enfim. Que aí, o investidor ele consegue encontrar oportunidades que aí o mercado vai lá e está sendo negociado abaixo do valor que de fato custa aquele fundo imobiliário, que ele paga os dividendos, mas é uma movimentação pontual de mercado. Então, o que o investidor ele pode olhar? Vou lá comprar um fundo imobiliário, olhei o segmento, olhei o preço que está a cota, olhei o histórico, que daí no histórico você vai entender mais ou menos as movimentações desse fundo, olhei o segmento. Quando você olha o segmento e olha as tendências macroeconômicas, e aí é uma questão de você realmente parar, olhar de fato, olhar cada caso, você vai olhar assim, tá esse fundo aqui, ele tá lateralizado todo esse tempo, e olhando para esse segmento, e aí a questão de ser um especialista e você de fato fazer esse tipo de análise vai ajudar, que aí a Marti vai até conseguir ajudar um pouquinho mais, vai entender o que é tendência, o que não é. O que vem, o que pode vir na sequência, o que não vem. Que aí muitos viram isso no segmento de logística, tá todo mundo em casa. E isso eu acompanhei de perto na época, né? Tá todo mundo em casa. Seu cartão de crédito também, né? Detalhe, você tá de casa, você não vai sair e tá lá as lojinhas lá, ó, só na tua frente lá. Olha a promoção, promoção, A gente que tá em casa, né? É. As coisas que a gente compra tá tudo circulando aí. Exatamente. E você sendo bombardeado ali de informação. Poxa, o que esse segmento como que esse segmento vai ser impactado? E aí teve todo mundo correndo de shopping, correndo ali de lajes corporativas, mas indo para questão de logísticas. Então, entender essa questão do segmento, para mim, assim, ó, de chave, seria um dos mais importantes. E segundo, entender também
os ativos que compõem esse fundo. Uhum. Quais são a qualidade dos ativos, como é que esse fundo está posicionado, o que o gestor está pensando ali, tanto em aquisição quanto em futuro. E aí você entra ali, olhar como é que está o prospecto, qual é o objetivo do fundo, o regulamento. E aí sempre contar com especialistas, caso a pessoa... Clara falou um monte de Clara. coisa. Que você falou um monte de coisa. Clara, procure a especialista. Meninas, o negócio é o seguinte, estamos aqui, ó, conversando há um bom tempo e precisamos nos encaminhar para o final. Antes da gente se encaminhar pro final, eu preciso trazer... Hoje hoje é a Carla. Carlinha, você consegue trazer pra gente quais são as redes sociais que as pessoas são obrigadas a seguir nesse momento para acompanhar a Gamecast e Game Delas? Oi, Bea. Eu amarrei o Caça aqui na cadeira e eu invadi o Game Delas. Hoje a mulherada tá no poder, em peso aqui, e eu vou falar as redes oficiais do Gamecast. O Instagram é Gamecast Oficial, o Twitter é Gamecast. Você pode escutar todos os episódios em gamecast.com.br, além das principais plataformas de streaming e o canal oficial do YouTube. Gente, maravilhosa. Pode ficar sempre, tá, Carla? Muito obrigada, viu? Sensacional, olha. Bom, eu queria... a versão estúdio tem música do convidado? Mas tem que ter. Se não tem, vai ter. Se não tem, vai ter. Você sabe? Não sabe, né? Não sei. Todo final de podcast, a gente pede pro convidado escolher uma música pra tocar. E aí a gente encerra, a gente julga, não? A gente Mentira. julga o vai seu virar- gosto musical. A gente vai virar a e aí- cadeira ou É. não pra saber se a sua música é uma Ai, bosta. Não, tô zoando. gente. Você Posso pode- escolher aquela... Pode escolher, pode cantar, pode escolher o que você quiser. Dá pra colocar uma Isa aí? Pelo amor de Deus. Boa. Boa, gosto de música. Ah, Levinha. e a Isa, vai. Isso Maravilhosa. combina muito com Floripa nesse momento, viu? Podia estar lá pegando uma onda, fingindo que sabe surfar, tocando uma Isa. Enfim. Tô na brisa. É isso, meninas. Queria realmente agradecer a presença de vocês. Foi isso. Fala, Cass. Hã? Ah, qual a música da Isa? Deixa eu pegar aqui. Ah, Peraí é que ela vai- verdade. Qual Porque tem música- algumas, né? Qual Tem música algumas. da Eu Isa? não vou botar. Ai, ai. Você ia cantar aí, Martinha. Pode Eu cantar a música da ia Isa. cantar aquela, mas eu não vou botar essa. Gente, se eu cantar, o Casaca me tira aqui do game delas. Eu quero ficar aqui. Ó, vamos uma bonitinha aqui, ó. Dona de Mim. Vamos na de Dona de Mim. Dona de Boa. mim. Isa, dona de mim, pra gente encerrar esse podcast. Meninas, muito obrigada. Clara, você será sempre muito bem-vinda. Eu acho que eu explorei tão pouco o seu lado de fundos imobiliários, mas acho que a gente vai marcar uma próxima, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, Valeu, meninas. Maravilhosas. Até mais. Até. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.